Mamíferos! Como é que vocês estão para mais esse episódio aqui no Mamíferos Podcast? Eu espero que você esteja muito bem, relaxado, feliz, do jeito que eu estou, agora que a gente está entrevistando Antônio da Silva Pinto. Vocês já escutaram várias histórias dele aqui que eu contei da época que eu estava em Goiás. E eu vou falar a verdade para você, vou botar aí com uns 80% do que eu realmente aprendi a campo, eu aprendi com o Antônio Pinto. Então é muito bom ter ele aqui, depois de tentar várias vezes trazer, é muito bom ter ele aqui com a gente hoje, para que ele possa contar as histórias e nem só eu contar a história de alguém para vocês. E a gente escolheu o tema O Mundo Toca de Roda. Isso é uma coisa que o Antônio sempre falou para mim na época que eu estava lá em Goiás, que ele falava, olha, tem muita coisa que eles falam que é lançamento, que é coisa nova, mas que na verdade já fazia lá no passado, aquilo caiu de desuso e agora está voltando de novo. Uma delas, por exemplo, vai ser a primeira, vocês vão saber, vai ser o capiaçu. Então ele vai contar um pouco disso pra gente, ele vai compartilhar um pouco da experiência dele com a gente. Mas antes, temos que trazer aqui Caio. E aí, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, Daniel, como vocês estão? Mais uma vez estamos aí, satisfação muito grande estar aqui na presença dessas pessoas ilustres. Boa noite, Antônio, seja bem-vindo. Deixar pro Daniel apresentar ele. Não, eu não tenho nem essa moral toda, não. Eu falo, Antônio da Silva Pinto, conta pra turma um pouco aí de quem é o Antônio, por que ele tá aqui sentando com a gente, e mais o problema que você tem também, que você já falou, do seu problema com leite, né? Que tenta sair e volta ao mesmo tempo, né? Já tirou muito leite, agora tá voltando a produzir leite de novo. É aquele negócio, diz que leite é igual droga, né? Você acaba com aquilo, acha ruim, manda as vacas embora, sobra as novilhas, na hora que vê a novilha pare, você está produzindo leite de novo, né? Não sei se é bem o seu caso, mas conta um pouco para a turma um pouco da sua história. Bom, boa noite, Daniel, boa noite, Caio, boa noite. É um prazer realmente falar com vocês. E obrigado pelo como diz, deferimento, né, que aprendeu alguma coisa comigo. Esse ano faz 41 anos, né? 41 anos de estrada. Vocês têm de idade e eu já estou rodando nesse processo todo. E vocês, quando chegaram aqui em Goiás, você veio para cá em 2009 fazer o estágio aqui, e eu falei, esses mineirinhos têm futuro. Era você e mais dois, né? Essa turma dá para trabalhar junto. E tivemos a felicidade de trabalhar junto, eu agradeço vocês terem vindo aqui. E vocês encheram o meu tanque de gasolina e tá lá em cima ainda o nível, tá? Ué, que bom. Mais 15 anos, se Deus quiser, a gente vai estar trabalhando como veterinário. Eu pedi 15 anos só para Deus, mas aí o restante eu vou passear, né? Quer completar os 100 anos, se Deus quiser. Vários desafios, né? E eu graduei em Goiânia, na Universidade Federal, e nessas andanças aí, tem algumas histórias que não pode contar, porque está cadeia, né? Mas tem umas histórias muito boas nesse processo todo, inclusive nós vamos escrever alguma coisa nesse sentido. E uma das histórias que eu falo sempre é que a gente vai e volta, e algumas tecnologias que se fala que é nova hoje, mas a gente fazia enquanto extensionista, a gente fazia junto com o produtor, silagem de capineira, de capinapiê, capim, aí vinha o tal do capinapiê roxo, que era novidade, ou seja, estava a mesma saruga, o freguês ficava com o pescoço todo irritado, era tão difícil fazer a silagem, que os diaristas que vinham no primeiro dia não voltavam nem para receber a diária, tanto que o negócio era complicado, e graças a Deus o capiaçu apareceu, pelo menos tem menor quantidade dessa saruga, dessa coceira que dá. O pessoal tá achando então que a grande vantagem é a produtividade, mas na verdade é não ter saruga, né? Que dá para cortar. Depois a produtividade, lógico, mas primeiro é que dá para cortar, né? O que eu percebo é exatamente isso. A primeira grande evolução foi realmente diminuir a saruga. Você não tem essa irritação. Lógico, a variedade do capim capiaçu produz absurdamente. Mas, como diz, não tem almoço de graça, né? Ele não é fácil de manejar. Tem uma propriedade que até você acompanhou, nós estamos com 23 hectares de área plantada. Todas as vezes, na hora de colher, sinceramente, é um filme longa-metragem. Tem toda aquela dificuldade, mas a gente está fazendo. A gente está produzindo muita comida para gado de corte com capiaçu.
E como eu gosto de adubar, cada vez que eu faço adubação, a novela aumenta mais um capítulo da situação que fica difícil de colher. Mais um capim ou mais um capítulo? Aumenta um capítulo por causa da dificuldade de colher, porque aumenta a massa de produção, né? Com certeza. E eu queria só registrar aqui uma história, Antônio, que de fato você que me acolheu quando eu caí de paraquedas em Goiás, né? E a gente passou vários apertos juntos, né? O início, dinheiro acabando, dinheiro que faltava para pagar aluguel. Aí, como se não bastasse, mataram um cara com 8 tiros dentro do nosso escritório. Não sei se você está lembrado disso. Mas no final das contas a gente conseguiu. Eu tô rindo, mas é que na época foi um desespero mesmo, um azar danado de ter alguém morto assim, você já na pindaíba e ainda morre alguém assassinado dentro do seu escritório. Mas são várias coisas que a gente passa, mas que faz a gente ficar mais forte e no final a gente construiu uma empresa até bacana, né? Antes de eu entrar na Companhia do Leite, para vocês que não sabem, antes de eu entrar na Companhia do Leite a gente era sócio, então várias histórias desse tipo. Só para falar, o Daniel ficou com ciúme, porque quando matou o cara, segundo a fofoca, matou o Antônio e a secretária. Falou, nem eu para estar na história do assassinato. Não me mataram, não. Eu era tão desconhecido que nem me mataram. Mataram o Antônio, mataram a secretária e ainda falaram que eu estava namorando a secretária. Ou seja, a coisa só foi piorando, entendeu? Na época eu já estava com a minha esposa, então assim, não foi uma coisa muito agradável na época, não, mas a gente passa. A gente passa. Mas, Antônio, voltando na capineira, me conta uma coisa. Eu lembro que assim que surgiu o Capiaçu, você comentou comigo assim, Daniel, isso eu já vi já. Isso aí daqui a pouco cai por terra de novo, justamente porque o problema não é você produzir, o problema é você cortar. Você acha que a primeira término de onda de corte de capineira foi por conta disso e agora provavelmente você acha que vai ser igual? O que você me fala? Daniel, eu acredito muito na dificuldade e aí eu vou falar, no meu caso, Antônio enquanto produtor. E eu vou falar em nome de outros produtores, não. Muitas vezes a gente deixa passar de hora e achando que é milagroso o processo. E não é. O Capiaçu é uma ferramenta muito boa, mas a gente tem que ter critério, tem que ter disciplina para fazer uma adubação e fazer uma colheita na hora certa. O que quem tem visto? O pessoal está deixando crescer e virar vara de anzol. Vou usar na seca. Como eu vou usar na seca debaixo da lona, silagem. E não desse tamanho. E eu tenho visto já muita gente parar com o Capiaçu por não saber colher, nem o momento de colher. E mais difícil ainda que eu vejo, que é um problema seríssimo, não tem máquinas. Infelizmente, grande parte do produtor ainda trabalha no puro braço. E isso é uma dificuldade, é uma realidade que eu vejo para o pequeno e o médio produtor. Isso pesa muito, porque ele já está com grande parte dos produtores, já passou de 60 anos de idade, não tem força física, trabalha quase que de maneira de escravo mesmo. Ele escravo dele mesmo no processo. Por isso que eu vejo uma dificuldade grande nas questões das capineiras. E ponto de corte, aí cada técnico vai ajustar dentro da sua propriedade o que fazer. Mas não é fácil colher, não tem equipamento. Por isso eu acredito que vai voltar a cair no desuso se não aparecer ninguém que faça realmente um trabalho legal nesse sentido. E o problema que eu vejo é que mesmo que você não tenha, você fala assim, eu vou alugar a máquina para poder cortar, né? Ele vai no primeiro dia, na hora que a máquina começa a estragar, começa a quebrar, ele fala, não, eu não corto capim não. Então assim, nem a terceirizada ela vem com tanta facilidade, né? Tem que ter redutor, tem que ter um monte de coisa na máquina para ter menos problema, né? Então, de fato, é um desafio, mas é muito produtivo, né? Quando eu falei na novela, que ao invés de novela é um longa-metragem, exatamente essa dificuldade. Quando você não estoura com a embreagem do trator, você arrebenta com a máquina. E essa área de 23 hectares compensa qualquer automotriz. Mas, no entanto, sinceramente, a gente liga, fala que é capim, que eles não mais atendem o telefone da gente. E acredito que uma capineira bem conduzida, para quem tem 10 vacas,
é uma das melhores opções que tem em termos de volume e fazer uma silagem na hora certa. Eu mesmo trabalhava com capineira com 60 dias de corte. O que é isso? 60 dias de corte, estava com ponto de proteína alta, digestibilidade alta, mas muita água, matéria seca baixíssima. O que eu fazia? Eu cortava, deitava no chão, com 3 dias depois que eu começava a triturar e guardar no silagem. Naquela época não tinha nem inoculante, o se tinha era caríssimo. A gente conseguia silagem de alta qualidade. Lógico, as vacas não eram de 30 litros igual é hoje, mas tinha vaca de 20 litros e passava tranquilo com esse material. Então, falta um pouquinho a maneira de uso e não é fácil fazer esse processo todo. Mas sabe, Antônio, que eu vejo o seguinte, que esse problema, principalmente com falta de máquina pro pequeno produtor, é um problema muito grande, muito complicado. Lá na região que eu atuava, tive propriedades que eu atendia, por exemplo, que trabalhava muito com encrenca, aquela encrenca, a vizinha, a estrela africana, lá eles chamam de encrenca. E, então, assim, propriedades, uma pastagem muito boa, muito bem piqueteada, só que o problema era o seguinte, o produtor não tinha maquinário para fazer o manejo desse pasto. E o número de animais dele era pequeno, não vencia comer todo esse pasto. Então, o que acabava acontecendo era que esse pasto passava do ponto e a gente via de forma externa, o próprio produtor olhava aquele pasto, coisa mais linda, verdinho, porém os animais se saciavam muito rápido, comia aquilo ali, um FDN muito alto. Então era um problema muito complicado para esse produtor. Por quê? Porque ele não tinha um maquinário para ir lá fazer um manejo, ele poderia estar ganhando dinheiro fazendo um feno, um pré-secado, mas aí ele tinha essa dificuldade de não ter alguém para ir lá fazer essa mão de obra. E para ele não era viável ele comprar uma máquina. Sabe? Então isso eu vejo que não é só uma coisa regional, não é uma coisa só do Capiaçu, por exemplo. Todas as pastagens aí, se o produtor não tiver maquinário, não tiver mão de obra, ele vai impactar muito, de forma muito drástica na produção dele, né? Principalmente de forrageira. Olha, cara, eu vejo, se não houver um trabalho pesado nesse sentido, de desenvolvimento de máquina, ou pelo menos de grupo de pessoas trabalhando junto, a gente vai ter uma debandada muito grande do número de produtores, principalmente pequenos produtores, saindo do processo. E eu vejo o Brasil como o país mais democrático que tem quando se fala em produção de leite. O laticínio busca leite e 100 litros de leite. Hoje está um pouquinho mais difícil de buscar, mas eles vão pegar leite depois. E na mesma linha, pega um camarada de 3 mil litros, 4 mil litros. Mas como ajustar? Aí eu estou olhando para o lado de extensionista. Como ajustar isso para o pequeno produtor? Aí entra o trabalho técnico, trabalho realmente de orientar. De repente, essa se chama de encrenca, aqui a gente chama de derruba velho. Derruba o novo também, né? Acaba ficando ninguém. E pressão de pastejo, ajuste de lotação. E o pessoal quer novidade. Grande parte do produtor quer novidade. Ah, que capim você foi? Qual capim melhor que você tem na fazenda? Qual capim que melhor que eu vou plantar? É aquele que está formado na sua propriedade. Trabalha com ele que depois nós vamos evoluir em todo o processo. Muitas vezes, Antônio, ele tem uma pastagem de excelente qualidade, mas ele está olhando para do vizinho, para outro tipo de pastagem, achando que vai caber na propriedade dele, sendo que ele tem o ouro na mão, né? De repente falta alguém orientar. Eu gosto dessa inveja boa. Aqui, eu falando aqui, né? O Daniel vinha aqui na Perolândia, uma cidade que eu desenvolvi um trabalho junto com o Balde Cheio, o programa Balde Cheio. Tinha um senhor do lado, o Adão, né? O Daniel lembra dele. Tinha feito um rotacionado fantástico. E do lado tinha o Sr. José. O Sr. José não acreditava no negócio, mas estava no grupo. Aí ele reclamava só para Deus, que lá na casa dele não chovia. Aí eu peguei ele, a senhora dele, e fui para a beira da cerca do Adão. Falei, vocês vão ter que frequentar a mesma igreja do Adão, porque o Deus seu é diferente. Como é que aqui tá? Olha só como é que tá a situação. Aí a dona Maria falou, José, você não precisava ter levado essa lição, né? E essa é São Tomé, né? Foi lá e viu para crer, não teve jeito mesmo. O dia da reunião minha eu levei e fiquei do lado da cerca. Né? Para mostrar que, então, ainda tem um processo longo de educação nessa situação enquanto a produção de leite.
Isso nós estamos falando de comida. Aí depois tem mais N coisas que se fala em termos de saúde. Saúde animal, cuidado com bezerro. Então, ou seja, para ser veterinário e ser extensionista, você tem que ser padre, psicólogo, engenheiro, inclusive advogado às vezes, né? Antônio, então eu vejo... Pode falar, desculpa. Eu vejo com, pelo menos para vocês que estão bastante jovens e estão fazendo um canal legal de divulgação, uma sugestão. Trabalha com esses meninos da universidade, nos colégios agrícolas, trabalha nesse sentido, porque eu tenho certeza que eles vão ajudar muito a fixação dessa família, dessa turma na propriedade. É o que nós estamos tentando fazer para o lado de cá. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Capineira, eu acho que a gente já matou o assunto capineira aí como uma coisa do passado, que agora veio, Capiaçu tá bombando e tal, a gente já falou do problema do maquinário, que ao mesmo tempo também é muito produtivo, então se você souber manejar e tiver máquina para isso, eu acho que, eu acredito que seja ainda uma ótima opção, desde que você cumpra os pré-requisitos básicos para você ter um produto de qualidade lá na frente, debaixo da lona, né? Não cortado em vara de anzol, igual você falou. O que você me fala, qual que é a sua opinião sobre cana? Porque cana está em desuso agora, né? Você acha que isso volta um dia? Deixa eu falar, em 86, nós fizemos o primeiro semi-confinamento, ou seja, engorda de boi a pasto. O Antônio é maluco, né? Quando que boi vai engordar numa seca desse Goiásão aqui, que o trem está barrando em mesmo de agosto? Se riscar um palito de fósforo na cozinha, se bobear, pega fogo no braquiário. Então, nós fizemos o primeiro semi-confinamento. Depois nós partimos para confinamento, com cana. E a crítica é, vocês vão chupar cana, descascando, e o boi engorda que jeito? Eu vejo a cana da seguinte maneira, como uma ferramenta muito boa para pequeno produtor. Porque enquanto que a pastagem, à medida que começa a seca e vai avançando a seca, vai diminuindo a oferta e a qualidade cai mais do que o dobro do que a oferta. E cana é o inverso. Começa a seca e ela vai melhorando o seu valor nutricional, vai aumentando o teor de energia nesse processo todo, que proteína vai corrigir. Então, cana eu vejo como uma ferramenta muito boa. Meio hectare de cana, bem trabalhado, dá até prazer de cortar. Você chupa ali no cal, mas rende muito, muito. E, para você incrível que pareça, nós ganhamos torneio leiteiro aqui, já está aí com 54 quilos de produção, usando cana. Uma vaca de 54 quilos também vai comer pouco volumoso, né? Mas a gente ganhou um torneio leiteiro com cana. Então, se é uma ferramenta boa, aquela dos gomos de 30 centímetros e 20 centímetros, eu tenho uma oferta de forrageira muito boa. Mas se eu tenho uma cana passada, maltratada, suja de braquiária, ninguém tem coragem de ir lá cortar. Aí eu vejo com dificuldade mesmo. Mas é uma ferramenta muito boa e tenho certeza, muito barata. Qual que é o problema comparado com o Capiaçu? Que a cada 5 anos eu tenho que reformar. É um novo plantio, um novo processo. Mas, comparado com capineira, com silagem, é uma forma mais barata que eu vejo para pequeno produtor. Bem conduzida, é excelente. Mas você acha que isso tende a voltar a ter a mesma expressividade que tinha antes? Porque hoje você ainda vê cana, lógico, não estou falando que cana acabou, né? Assim como capineira também não acabou, o negócio são ciclos. E eu vejo que assim, estão batendo muito hoje em dia nisso. É difícil, cadê a mão de obra, como é que corta e tudo mais. A máquina não pega, se você usa a máquina, acaba que você tem um problema com a soca da cana. Então, você acha que isso tende a voltar de alguma forma ou ela vai continuar como está hoje, só que com um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de... ou vai ficar pequeno produtor? Eu acredito que hoje nós temos oferta de muitos produtores que produzem silagem com excelência e que está tendo um preço relativamente acessível. E eu vejo a dificuldade da cana. Primeiro, eu falei lá que a turma está ficando com mais de 60 anos, né? Isso já é uma dificuldade dentro desse trabalho braçal. E nós temos hoje a oferta de produtores que especializou em produzir silagem. E era um preço absurdo, hoje não, está ficando até interessante. Para quem não tem maquinário, de repente, se ele comprar uma silagem bem feita, bem trabalhada, é melhor do que ele fazer todo o processo dentro da propriedade. Mas eu vejo dessa maneira. Por isso que eu acredito, na sua pergunta, que cana, eu acho que dificilmente vai voltar
para aqueles que abandonou, eu acho dificilmente que voltará no prato das vacas, da dieta dela. Opinião minha. E para vocês que não sabem, o Dr. Antônio, como é chamado em Jataí, ele é bovinoflex, é corte e leite, manja de tudo. Esse aí, se você perguntar, sai cada coisa que você não imagina, teste feito lá atrás e tudo mais. A gente está focando aqui no leite, lógico, mas tem algumas coisas muito interessantes que a gente podia abordar aqui. E eu acho que esse poderia ser o segundo tópico, mas primeiro, não esquece de seguir a gente no canal, compartilhar esse vídeo com a experiência do Dr. Antônio para o resto do pessoal. Você que está aí mexendo com cana, está trabalhando com capineira, está encantado com capiaçu, eu acho muito importante que você consiga, depois de assistir esse episódio, refletir e passar para aquele produtor que está aí do seu lado, que também precisa, aquele amigo seu. Além disso, eu trago para vocês também, como eu estou trazendo aqui sempre, o nosso lançamento, que é o EPC do Leite. Só que hoje eu vou falar diferente. Você sabia que o EPC do Leite, ele tem a roteirização? Ou seja, você laticínio que está escutando a gente, você tem lá um jeito de que você pode saber exatamente conduzir todas as suas rotas, que ele te dá inclusive o preço daquela rota. Então realmente é uma ferramenta muito rápida, uma ferramenta muito mais fácil de mexer do que as outras que existem no mercado. Você não vai precisar de contratar um Highlander para fazer o negócio, você pode fazer e a nossa equipe te ajuda a trabalhar e te ensinar a mexer com essa roteirização. Então, ó, tá aqui o QR Code, clica aqui, bota a câmera do seu celular que você vai ser direcionado para conversar com alguém e entender um pouco mais do nosso aplicativo. Viu aí, doutor Antônio? Hã? Agora vou... Esse negócio de computador dá coisa em mim, mas a gente tá aprendendo. Vamos lá, nosso segundo tópico interessantíssimo da gente conversar aqui, que é muito para corte, mas já tem um pessoal aí fazendo isso para leite também, que é a dieta de grão inteiro. O que você me fala? Quando que isso começou na sua vida? 2010? 2005? Eu não vou falar quando que eu tive o contato, porque senão a turma vai chamar de dinossauro, né? Mas é uma ferramenta que não é nova, desde os anos 80, aqui em Goiás, uma empresa já trabalhava com dieta de grão inteiro. E não é novidade, mas assim como hoje tem dificuldade. Tem dificuldade de adaptação, dificuldade de todo um processo daquele bovino, aquele animal realmente adaptar. Mas eu cheguei a ver animais engordando em Goianésia com uma quantidade grande de animais usando dieta de grão inteiro, isso dos anos 80. Aí depois caiu em desuso e agora voltou com mais empresas trabalhando, mas também não é um negócio milagroso. Tem algumas propagandas de ração e fala que pega um bezerro de 60 dias, vai virar boi de 14 arroba em 7 meses. Eu, sinceramente, eu não consigo enxergar isso, eu nunca vi. Não sei se vocês já viram. Agora, é uma ferramenta boa, você pegar um animal já mais zerado e você não tiver oferta de forragem, e um ano que milho está barato, perfeito. É uma ferramenta boa de se trabalhar. Mas não é nova, tá? Aí por isso que é aquilo que você falou, né? A gente acaba tocando de roda e voltando no ponto que já foi lá atrás usado e depois perdeu, caiu em desuso, por um motivo ou outro caiu em desuso. Mas eu acredito na ferramenta sim, desde que ela seja bem empregada. Eu também acho que é uma coisa interessante. Eu questiono um pouco, eu tenho pouco conhecimento, confesso, mas eu fico um pouco sem saber até que ponto que, por exemplo, o pessoal está fazendo isso para vaca leiteira, né? E quando você trabalha com um animal que ele vai para o confinamento, que você sabe que ele vai ter uma vida reduzida, eu acredito que é uma ótima ferramenta, mas quando você pega um animal que efetivamente vai ser longevo na propriedade, me preocupa um pouco o uso de grão inteiro nesse sentido, né? Mas a turma está fazendo. Olha, e a preocupação sua tem todo fundamento. Porque o que eu vou fazer com a dieta de grão inteiro? Esse animal vai ficar quieto, fechado. Ele vai ter um acúmulo de gordura, algo absurdo. Vai acumular onde? Nas glândulas mamárias? No ovário? Como é que vai ser essa reprodução para frente? Como é que vai ser essa produção de leite? Desculpa a minha ignorância, eu não conheço e não tenho coragem de recomendar. Para vacas leiteiras, para fêmeas de reprodução, eu não tenho coragem, mas estou falando por causa
dessa visão do acúmulo de energia. Eu tenho medo. E vi muita gente aqui já aí que levou prejuízo com a dieta de grão inteiro. Não que o animal morreu. Não morreu. Não que o animal não ganhou peso. Ganhou bastante peso de acordo que até o vendedor ofertou ao cliente. Só que não avisou para ele que não dava tamanho de corte no frigorífico. O que é isso? O que adiantou ter o animal gordo, pronto a bater, pesando aí 450 quilos, mas não deu tamanho de corte, tem que soltar o animal para o pasto. Isso aconteceu com muito pequeno produtor. Você tem 10 bezerros, chegou a sua salvação. Tá, mas não contou para ele que lá na frente ia ter dificuldade de vender. É o tal do boi bolinha, né? Exatamente. E olha só o tamanho da responsabilidade que a gente tem enquanto a gente assina uma receita. Depois que você assinou, você é responsável por ela. Então esse pessoal, você conhece, até não vou falar nome, você conhece quem aqui que teve esse problema. Não foi um não, foi mais de 10 pessoas. O animal engordou, chegou nos 150 dias de trato. Tudo que o cara propôs, teve. A entrega da ração, teve. Mas ia bater. E o comércio? E as letras pequenas que foi o problema, né? As letras pequenas do fim do contrato. Então, se for bem conduzida, pegar uma bezerrada, uma garrotada aí, como diz o Gambireira aqui, escondendo a era, 18 meses, 20 meses, magrão, e a oferta de milho da barata, você não tem área, show de bola, faz que você vai ganhar dinheiro. Porque aí sim ele vai dar 500 e tantos quilos de milho. Vai pegar bezerro para virar boi, olha, eu nunca vi. Então, eu ia te perguntar principalmente a respeito dessa dieta de grão inteiro para vaca de leite. Que eu penso aqui comigo, como que esse animal vai promover a ruminação, principalmente para esse tipo de dieta? Porque a gente sabe que vaca de leite, vou usar um exemplo, uma vaca de 30 litros. Talvez a gente não está falando desse animal nesse momento, só que teoricamente não seria uma dieta muito quente para esse animal que vai precisar de um volume grande, principalmente de concentrado? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas com relação à questão da ruminação, vou falar uma historinha de torneio leiteiro. Aqueles tratadores, eles são extremamente profissionais. Tem hora que ele senta de frente à vaca, olha o rumen, a respiração, ele conta respiração e movimentação ruminal. Tem que dar tantos por minuto. Se não der, eles vêm com a dietinha, com feno ali, com a fibra longa e põe na boca dela. Então, eu não sei se ficou clara a minha resposta, sim, mas eu vejo que esse animal não vai ruminar para produzir leite. É exatamente isso que eu queria saber, Antônio. Se ele consegue promover uma ruminação que faça ele produzir leite. Você trabalha muito no fio da navalha. Qualquer erro aí, eu vou perder uma vaca de 15 mil reais, de 12 mil, que seja de 5 mil. Ou ela vai entrar para um processo de acidose metabólica, ou simplesmente morrer mesmo por sobrecarga alimentar e perder esse capital. Sinceramente, eu acho que, mas vou falar de novo, o pecuarista não deve fazer isso sem consultar quem assiste ele. Não fazer por cabeça de vizinho ou por propaganda de WhatsApp, de televisão. Ele procurar o técnico, procurar mais um, mais dois, para ver se a informação está correta. Porque está pondo o capital dele em risco. No meu ponto de vista, está pondo o capital dele em risco. Essa é a minha opinião. Beleza. Posso passar para o próximo tópico? Então vamos lá. Uma tendência muito forte antigamente de começar a pegar as vacas e ir apurando gado, e aí assim sucessivamente começou a ter o problema do macho leiteiro, e aí aquilo que todos condenavam voltou a fazer, que é inseminar as vacas com gado Nelore, um gado de corte, justamente para ter um bezerro, principalmente o bezerro macho vendável, né? A fêmea vem em seguida, mas principalmente para não perder a barrigada do macho, porque o macho leiteiro realmente é um desafio muito grande de você dar vazão nele. Como é que você vai fazer com ele? Tem gente tentando fazer, inclusive, confinamentos desses bezerros leiteiros, mas a gente sabe que ainda não é um mercado muito aberto e que tem para tudo quanto é lado, né? Mas eu queria escutar você com relação a isso, Antônio. Esse negócio de trazer o gado de corte de novo para o leite
para não perder o bezerro, é lógico. A gente sabe que o problema disso é o amor do produtor, que na hora que a bezerra nasce, às vezes é de uma vaca boa e tudo mais, ele fala assim, não, deixa essa bezerra aí. Aí na hora que viu, você tem uma nelorada dentro do curral, né? E aí começou todo o problema daquela estratégia. Então, o que você me fala um pouco com relação a isso? Eu vou gastar quase um dia para responder, mas vamos resumir isso em 4... Não, mas se a gente está aqui na internet, o YouTube não tem esse negócio não, fica 4 dias gravando. Primeiro, o grande parte do produtor que chega tem opção. Primeiro ponto, o cara que produz leite, primeiro, ele tem que estar com a vaca cheia no prazo mais curto possível. Ou seja, 45 até 90 dias, vamos falar 100 dias, mas hoje tem trabalhando com um espaço mais curto. Primeiro ponto, ele tem que estar com as vacas prenhas. Esse é fato. Se esse camarada já faz inseminação, ele tem uma possibilidade boa de selecionar as vacas que vai continuar inseminando com gado leiteiro e parte do gado trabalhar com gado de corte. Aí eu acho que é uma estratégia dentro de uma propriedade bem conduzida, vai ser bem trabalhada. Aí vem o seguinte, eu defini que eu vou ter a metade do meu gado vai ser gado de corte. Eu tenho dinheiro para abrir esse novo negócio, porque é um novo negócio dentro da propriedade. Eu estou produzindo leite, recriando, eu tenho que recriar. Aí a obrigação de que a gente faça a recria bem feita, das bezerras de leite. E esse novo negócio, se eu não fizer um investimento pesado na recria, tanto das fêmeas de corte quanto dos machos de corte, eu não vou ter animal de corte, vou ter gabiru na fazenda. Animal que não vai ter valor, vou ter dificuldade, vai ter infestação fortíssima de carrapato quando não vem papiloma. Então, se eu tomo essa decisão, eu tenho que dar definição. Eu tenho dinheiro, eu tenho para aguentar esses animais da desmama até o abate. Porque nesse intervalo aí, se eu for vender, não vai ter valor agregado, infelizmente. Então, agora, se eu faço, pura e simplesmente, eu não faço inseminação no gado, não tenho controle das vacas e simplesmente solto um boi de corte lá no meio, eu vou ter um intervalo muito grande de parto, porque eu não tenho o controle zootécnico da propriedade, e vou continuar tendo bezerros de baixa qualidade, porque não vou investir nem nas bezerras e nem nos machos. Então, tem que definir muito bem, Daniel. Eu não sou contra o camarada pegar parte do rebanho dele e fazer gado de corte, mas tem que lembrar que é um novo negócio. Agora não, eu desanimei. Eu estou lá com um problema sério de carrapato. Eu vou colocar qualquer boi, zebu em cima para diminuir a questão do carrapato, melhorar a resistência. Mas será que eu vou continuar tendo um nível de produção? Eu vou ter o mesmo problema da recria. Então, esse não, no meu ponto de vista, não é a solução. Mas se for bem conduzido, pode ser uma opção de um novo negócio dentro da propriedade. Mas, mais uma vez, tem que ser bem conduzido, bem planejado e bem orientado. Não, se você pega um cantinho, pega esses bezerros e coloca grão inteiro, em 150 dias vira um boi de 14 arroba, não é isso? Esse é o que o pessoal vende, né? Mas aí, olha o tamanho da picanha, tamanho de um copo no navio Figueiredo. Não vou conseguir vender. Então, quando eu fui abrir um comércio, e fui procurar um padrinho aqui, e ele falou, que é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. Bom, então fechou, vai começar. Aí eu estava, depois de 2 horas de conversa, ele falou, vem cá, Antônio, eu vou te falar um negócio. Você põe na prateleira o que os outros queiram comprar, não o que você quer vender. Então, aí, na época eu não entendia, eu falei, agora eu entendi, isso é uma análise de mercado. O que o senhor está falando? Tem que fazer análise de mercado para ver se tem futuro isso aí. E aí o técnico, mais uma vez, e você com essa turma nova aí, de repente você pode orientar uma propriedade ou outra a fazer um plano piloto e desenvolver. É o que eu acredito. Tá? O Antônio? Não sei. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma coisa que até hoje eu não consegui colocar na minha cabeça, que o produtor, pelo menos que eu atendi lá no Sul, principalmente propriedades pequenas, com baixa tecnificação, como que fazia isso dar certo? Por exemplo, esse exemplo que o senhor usou, de ter um local para criar esse gado de corte, o produtor, que ele não tem esse local para criar gado de corte, isso é uma coisa que acontecia muito. O plantel dele é todo de baixa produção, animais com baixo valor genético, e ainda assim ele vai lá e insemina com gado de corte.
Qual que é a opinião do senhor a respeito disso? Funciona, não funciona? E a taxa de reposição, uma coisa que me preocupa muito, sabe? Porque até hoje eu não consegui entender qual que é a ideia desse pessoal que ganha dinheiro com leite e pensa em ter um bezerro e vender o bezerro. Mas ele precisa pensar no plantel dele que os animais dele são de baixa produção. Como que ele vai dar o giro nisso? Tá. No início da conversa eu falei que no Brasil a produção de leite é a maneira mais democrática que tem. E, assim, esses produtores, então, no meu ponto de vista, estão usando a extração do leite e mais a criação dele como se fosse gado de corte. Isso a gente tem muito aqui em Goiás. Hoje não, a pressão da soja aumentou demais. Mas tem muito em Goiás aqui, quando chega na seca, o pessoal para de produzir leite. Solta a vacada. E aí, como é que eu chego lá e o cara está andando de Toyota, Hilux? Como é que eu falo que está errado? Eu não posso ter essa irresponsabilidade de falar que está errado. Ou seja, eu vejo que é uma maneira diferente desse produtor. Ou seja, ele produz leite como se a criação dele é como se fosse gado de corte. A renda principal dele é o corte. E, de repente, o dia a dia dele durante o mês, o que ele precisa de dinheiro, é pouco. De repente ele não precisa, igual você, esses meninos novos aí, precisa de 50 mil por mês para ficar bonito na foto, né? Fica bonito com 50 mil. E uma turma, de repente, com 3 mil, 4 mil líquidos para ele por mês, e depois um reforço de caixa para que vende os bezerros, resolve o problema dele. Agora, a segunda parte, não sei se ficou claro, a segunda parte é a questão da reposição. Uma hora ele vai ter que comprar gado de vizinho para repor, senão ele vai ficar sem leite. Uma hora ele vai fazer. Só que esses senhores que fazem isso, esses produtores que fazem isso, no meio do caminho ele acaba jogando um mestição de holandês, o de Jersey nesse processo, e acaba fazendo uma reposição. E o produtor é muito parecido com o camaleão. A gente se adapta muito a situações diferentes que às vezes a gente não entende porque que dá certo lá na frente. Mas isso é para vocês que estão aí e vai decifrar esse enigma. O que eu preocupo com a reposição? É os brindes, né? A questão de doenças. Às vezes eu vou comprar animais de fora, eu vou trazer brucelose, tuberculose e leucose e um monte de outras doenças para dentro da casa. E nós tivemos recentemente o problema da trypanosomia, que foi terrível aqui na região, e animais que vieram de Minas Gerais, e problema seríssimo. Então, a taxa de reposição, no meu ponto de vista, tem que ser feita dentro de casa. Pegar os melhores animais, trabalhar com a inseminação ou com touro bom naqueles animais, e o restante trabalhar como se fosse gado de corte. Mas essa é uma. Eu fui instrutor do Senar e aqui em Caçu tem um senhor lá que ele tirava leite uma vez só por dia. Um gado muito bom. E a média do gado dele era 12 litros com uma ordenha. Ele apartava 6 horas da tarde. Bezerrada muito mais grossa, muito mais do que a Ferrari que eu contei para você hoje, né, Daniel? Tudo grosso. Aí depois, no final do dia, que acabou a instrução das horas da ordenha mecânica, ele me levou no confinamento dele. Olha só, ele prepara os bezerros dele, faz uma ordenha só por dia e prepara muito bem os bezerros para levar para o confinamento dele. E não era pouquinho não, era média de 30 bezerros, todo ano ele punha no confinamento. Então, veja bem, ele achou uma maneira de adaptar. E eu cheguei lá, assim, ainda bem que eu fui treinado para ser calado, né? Eu perguntei e vi primeiro para depois realmente dar a opinião do processo. E fantástico o lugar dele. Então, mais um modelo de produção. Então, o modelo de produção é aquilo. O produtor está ganhando e está feliz, continua. De repente, você pode até melhorar o que ele está fazendo, fazer uns ajustes finos ali, ele vai ganhar mais. Mas, foi isso que eu falei lá atrás, tem que ser psicólogo, padre. Cada fazenda é uma situação diferente, cada cabeça de produtor é uma situação diferente. Não sei se ficou claro, Caio. Ficou sim, Antônio. Eu vi um projeto que, de fato, ele foi colocado em execução no norte de Minas Gerais. Quem fez foi o Samuel, que é um dos
é um dos técnicos que estão aqui com a gente, é um dos nossos sócios que está com a gente direto aqui no Mamíferos. Ele tem umas ideias muito boas nesse sentido. E essa fazenda que ele fez esse projeto, Antônio, era muito parecido com o que você está falando. Então, na verdade, o foco estava num bezerro bem criado, ao invés de produzir leite. Mas não queria dizer que não tinha que produzir leite também, desde que o leite fosse muito barato. Então a lógica dele é que ele trouxe vacas de uma produção menor, 10, 12, por ali, tratava com silagem de milho muito bem feita, então ele reduzia muito o consumo de ração desses animais que realmente tem uma como é que eu posso dizer assim, me lembra a palavra aí que me fugiu agora, mas uma exigência nutricional, né? Tem uma exigência nutricional mais baixa do que as outras, e com uns bezerros maravilhosos que depois ele acabava de chegar no ponto até o ponto do abate, né? Então assim, produz um leite barato com vaca de menor produção, mas na verdade você está produzindo um bezerro maravilhoso, né? Então ao invés de você ter só uma vaca parideira, não, você tem uma vaca parideira que também produz alguma coisa de leite. Então você faz um meio termo entre os sistemas de produção e o que você pode fazer, que efetivamente pode vir a dar resultado, né? Eu acho isso muito interessante, não é uma opinião geral da Companhia do Leite, mas eu acho muito interessante esses sistemas híbridos em que você vai trabalhando, tentando achar outras possibilidades que a coisa funciona, né? E tem muitas, eu mesmo sou um caso desse de vir um produtor que eu atendia que tirava leite de Nelore, que o Antônio conhece, que é o André Luiz, e assim, o André Luiz, ele foi comigo para outro país 2 vezes, andava de touro e tirando leite de Nelore. Então assim, peraí. Quer dizer que o negócio é tirar leite de Nelore? É lógico que não, porque ele podia produzir muito mais e ganhar muito mais. Mas é aquele negócio, como é que você chega para uma pessoa dessa e fala assim, não, você está errado. Não, você pode melhorar muito, mas claramente está dando certo, né? Então isso faz a gente pensar, eu penso muito nisso, que nem tudo é só pastejo rotacionado, nem tudo é só pivô, nem tudo é só gado confinado. Eu acho que tem outros sistemas que podem vir a dar certo dependendo da época do ano e o que você almeja, né? Então acho que tem muito isso para a gente poder trabalhar. Eu conheço o Samuel e a minha ideia na minha propriedade é trabalhar com uma ordenha só. Porque eu, sinceramente, eu fico triste quando chego na propriedade e começo a ver bezerro morrendo. E triste nem por causa do dono, porque o dono está deixando morrer porque, será... Eu fico triste por causa do bezerro. Mas é uma maneira de a gente fazer uma recria boa e numa condição que eu vejo sustentável, né? E na minha visita na Nova Zelândia, eu visitei 2 propriedades que faziam uma ordenha só por dia. Qual o motivo que faziam uma ordenha só por dia? Eram 750 vacas e era o senhor de 80 anos de idade, mais um empregado que fazia o manejo pesado. E chovia pra caramba naquela região, muito frio. Aí a opção deles era produzir uma vez só por dia. Não é o padrão daquele país, mas naquela propriedade foi o que adaptou. Esse senhor Paulo aqui no Caçu, eu nunca esqueci dele, nunca, e usei sempre ou seja, a função dele principal era produzir bezerro bom para o confinamento dele. E você falou norte de Minas, é uma região que chove relativamente pouco, não é igual aqui, e com certeza tem limitação de comida. O mais econômico provavelmente vai ser realmente uma ordenha só. À medida que a terra for ficando pequena e for diminuindo espaço, vai repensar isso, com certeza. Mas, mais uma vez, cada propriedade pode adaptar a sua situação. Aí entra na cabeça pensante da turma de campo. Que tecnologia que eu vou colocar para ele? Vou colocar 3 ordenhas? Eu acho um absurdo. Sinceramente, eu acho. Eu fui vendedor de ordenha mecânica. Para mim era ótimo. Porque eu repunha borracha, repunha químicos com muita facilidade na propriedade. Não era sacanagem com o equipamento, uma sacanagem com a vaca. Ela fica 8 horas por dia dentro do estábulo dando leite. Que hora que ela come? Opinião minha. E eu, sinceramente, a gente não tem que
tem hora que explorar ao máximo é pensar naquela situação dentro da propriedade e, de repente, achar um meio termo, um equilíbrio de toda a situação. Por isso, mais uma vez, o Brasil ainda vai ter muito pequeno produtor produzindo leite por muitos anos. Isso eu espero. E vamos melhorar a vida dessa turma, porque produzir leite é gratificante e muito, muito trabalhoso, mas é gratificante. Antônio, mais um tópico pra gente que eu puxei aqui na memória agora, que eu lembrei por causa de um podcast que a gente fez com Samuel Hilário. Samuel Hilário veio falar com a gente aqui sobre sistema de produção, falou um pouco sobre genética, genealogia, testes e tudo mais. O cara que, assim, manja muito de vaca mesmo. E ele comentou o fato de que o pessoal teve um boom para o confinamento, era freestyle, depois teve um boom para o compost e agora está tendo um boom ou uma tendência, não vou colocar um boom ainda, mas uma tendência de voltar, ao invés do compost, voltar para o freestyle. Eu sei da sua opinião, eu sei que você é mais do time capim, né? Mas levando em consideração tudo, a questão do capim até o confinamento e voltando, você acha que tende a voltar a produzir mais em capim, alguma coisa do tipo, como é na Nova Zelândia? O que você me fala de... Como é que é a sua visão sobre isso tudo? À medida que as terras vão aumentando de valor, se isso continuar, for uma tendência, eu acredito que o alojamento pode aumentar muito o número de produtores alojando vaca. Não quer dizer que eles vão ganhar mais dinheiro do que a pasta. Mas, pelo menos, esse é um grande desafio da produção de leite, porque as terras estão ficando caras e o concorrente do produtor de leite não é o preço baixo, claro. É a tentação do outro lado do arrendamento de 15 sacos de soja, 18 sacos de soja por hectare. E aí que eu vejo o grande desafio que a produção de leite vai enfrentar. E se a gente tirar proveito da agricultura que está do lado, vai ser uma fonte de alimento. Mas a gente tem visto que o pessoal está arrendando a terra e desfazendo do rebanho. Então, agora voltando com relação à questão de alojamento. Eu acredito que nesse Goiásão afora, aqui, o alojamento ainda vai dar demorar para virar, em número de produtores, o mais comum. De repente, em número de litros de leite, pode ser que brevemente passe na frente. Porque a gente tem visto empresários grandes investindo para produzir 50 mil, 40 mil litros de leite por dia. Vai gastar quantos produtores pequenos para produzir isso? Então, eu vejo como uma tendência para quem quer realmente investir no negócio, para empresários, para produtores grandes, ou grandes agricultores que acreditam na produção de leite, aí sim vai trabalhar com alojamento. Mas aquela turma de 30 hectares, de 20 hectares, aí eu ainda não vejo aqui em Goiás, não. Eu sei que no sul hoje tem alojamento de 30 vacas, de 20 vacas, está ficando comum isso. Mas nós temos aqui, nós não temos problema de frio aqui. O frio não dá demais aqui, você encosta na vaca, logo você esquenta, né? Não é igual no sul que o negócio faz frio mesmo. Então, aqui nesse centro-oeste, eu ainda não vejo ainda como uma ferramenta muito econômica, não. Hoje, não. Até numa reunião de veterinário aqui, o cara perguntou, mas você é contra a tecnologia? Eu falei, sou contra a tecnologia que faça o produtor perder dinheiro. Aí eu sou. Hoje mesmo, o ponto zero, vocês devem estar sabendo mais, o ponto zero de uma vaca alojada hoje é 35 litros. Porque o preço do leite que está aí. No pasto é 12 litros. Fiz uma conta essa semana. A diferença é muito grande. De fato. Eu vejo assim, enquanto as terras ainda estão mais ou menos nesse preço e de repente se trocar a turma, né? A turma de 60, de 70 anos sair, entrar uns meninos aí de 25, 30 anos, de repente eles vão pensar no alojamento. Outra cabeça, usar ferramentas diferentes que grande parte não usa. Eu acredito que aí o alojamento é um protocolo. Facilita muito a vida desse trabalho todo de intervalo de parto, de doença de bezerro. Isso aí é inegável.
né? A pasto não, você sabe, o cara tem que ser craque mesmo, porque cada dia é um desafio. Mas por isso que o negócio eu acho interessante. Beleza. Não sei se ficou claro, Daniel, mas a minha opinião é, com essas idas e vindas de preço, o alojamento eu fico sem opção de desacelerar. A pasto, eu tenho opção de acelerar ou não, desde que eu tenha vacas realmente produtivas. Ou de repente eu vou para essa linha de gado, como se fosse gado de corte, e produzir leite. Agora, as vacas de 20 litros, a média de 17, se eu acelerar ela, se eu dar um agrado maior para ela, eu aumento muito a produção. E no composto ou no alojamento, eu não vejo essa possibilidade de diminuir nada no protocolo. Eu não vejo. Não sei se vocês percebem a mesma coisa. Não, fica complicado porque você depende da escala de produção e você tem um animal que é muito mais exigente, né? Então, o que você está falando, não adianta nada. Às vezes você tira um pouco agora, mas você arrebenta a vaca na frente, produção e tudo mais, que realmente você fica um pouco mais refém. Você tem mais versatilidade quando é gado a pasto, né? Eu acho interessante isso, que a tendência é de confinamento para tudo quanto é lado, e aí confinamento caipira, confinamento não sei como. Então tem várias formas aí que estão dando para poder trazer isso para o pequeno produtor, igual você está falando que lá no sul tem bastante, né? Mas de fato achei interessante essa tendência de voltar para o freestyle por causa do trabalho que dá mexer com a cama e com a parte da energia, né? Do compost, por exemplo, que o pessoal está percebendo. E isso é interessante para você entender até da questão dos movimentos, né? E os movimentos nem sempre são econômicos ou por causa da rentabilidade. É simplesmente porque virou moda fazer compost agora, alguém conseguiu uma narrativa que traz que aquilo é bom, mas na verdade o outro, entendeu? Sempre foi melhor e na lógica você vai naquilo que todo mundo está falando, né? É mais ou menos o que eu quis dizer quando eu falei sobre você fazer uma produção de leite com foco no bezerro, até que ponto, assim, eu acredito que possa ser rentável, mas a única coisa que eu tenho certeza não é um sistema convencional, um sistema que normalmente uma pessoa pensa para ser trabalhado, né? Profissionalmente, lógico que aquele que tem umas vaquinhas lá cruzadas e tal, sai um bezerro, vive daquilo ali, não é esse tipo de gente que eu tô falando. Eu tô falando daquele produtor que fala assim, ele pensa, o meu modelo de negócio vai ser esse para poder fazer a coisa acontecer. Isso é planejamento. Eu vou trabalhar nesse sentido, mas com certeza ele vai ser chamado de novo. E o técnico que acompanha também vai ser chamado, mas não tem importância. Se ele fez a conta e fez o planejamento e tem um objetivo e um fim para esses animais, esses machinhos bem recriados no caso aí, eu acho fantástica a ideia. Mas lembrando que são duas atividades dentro da propriedade. Sim. Produção de leite e de corte. E o legal disso, Antônio, essas analogias que vocês fizeram aqui, que a gente, como técnico, a gente pensa que a gente tem que intensificar a produção, seja para leite ou para corte, tornar o mais produtivo possível naquele segmento. E olhando assim, acredito que tem muita propriedade, por exemplo, o cara fazendo esse sistema híbrido, como a gente comentou, tá ganhando mais dinheiro do que o cara que tem um freestyle, um compost lá com uma produção média de 15, 20 por animal, né? Então a gente tem que saber onde que a gente quer chegar primeiramente, né? O que a gente quer? Ganhar muito dinheiro, trabalhar muito, trabalhar um pouco menos e ganhar o suficiente. E deixar claro que a gente não está falando de um sistema nem do outro, né? Nem a gente está falando que o modelo híbrido é o melhor deles, não é isso. É só que existem outros modelos. A questão agora, o que vale é a matemática, é calculadora para saber o que de fato está valendo mais a pena, né? Mais uma vez, é planejamento e a escolha daquilo que o perfil que cada um tem. E nessa hora, a decisão em conjunto da família, né, que está produzindo, e do técnico, ela é fundamental. Mas a cabeça do técnico tem que ir para escutar. Lembra lá atrás que eu falei que a gente trabalha como investigação? O veterinário é investigativo. A vaca não te conta nada que ela está sentindo de dor, nada. Você tem que ver e analisar o que está acontecendo. O empregado, o tratador, às vezes esconde com medo de levar uma dura. E o produtor esconde mais ainda e fica com vergonha do negócio, da besteira que foi feita. Então, a gente tem que trabalhar nessa situação. Uma anamnese bem feita, um trabalho bem feito inicial, é fundamental para ajudar a escolher, a tomar a decisão.
E a responsabilidade nossa enquanto técnico é muito grande nesse sentido. E a atividade leiteira no Brasil é muito nova. Até 1990, não sei se o Collor, o ano que saiu, em 88, foi o cara que liderou, começou a atividade leiteira no Brasil, foi ali. Porque antes era subsidiado. Se trazer o preço de leite para cá corrigido, o leite estaria sendo comercializado para o produtor R$7. O cara que tirava 200 litros de leite, pra você ter uma ideia, andava de D10. Era o top dos carros diesel. Por quê? A partir daí, nós ficamos sem subsídio, aí realmente nós começamos a virar produtor de leite no Brasil. Por isso que eu falo que a atividade é muito nova. E eu passei por esse processo todo. E eu acho, assim, de modo uma vez, a responsabilidade nossa enquanto técnico é muito grande nessa tomada de decisão. E vocês aí nos seus podcasts, eu não assisto todos, mas assisto alguns, vocês tenham cuidado de levar muita gente com alto conhecimento. Eu sinto orgulhoso de estar aí com vocês hoje, porque realmente a turma que vocês levam é de tirar o chapéu. Hoje foi o auge. O resto que tá complicado agora para bater esse podcast, né? Pelo menos a gente fala de uma maneira mais simples, não tão técnica quanto alguns doutores que por aí passaram, né? Não fala realmente a linguagem do produtor. A gente está chegando no final do podcast e a gente bate muito na tecla aqui de tentar mudar um pouco o cenário do leite, no sentido de que todo mundo fala mal do leite e está sempre ruim e tudo mais. E de fato a gente está passando por uma fase péssima, não tem como negar isso de jeito nenhum. Mas você é um caso interessante da gente conversar, no sentido de que você já produziu leite no passado, produziu muito leite inclusive, né? Era um grande produtor da época. E agora você retorna começando a produzir leite de novo. Você podia falar para a gente, para fazer o fechamento e com as suas palavras finais, por que você pegou a sua propriedade e vai produzir leite de novo? Primeiro eu vou falar um pouquinho do meu currículo. Eu fui produtor de leite, sou produtor de leite, sempre que eu falo que produtor de leite é aquele que mexe com vaca leiteira. Ele necessariamente não precisa ser dono da vaca, ele é produtor de leite. Isso é a minha definição de produtor de leite, é isso. Eu estive como presidente da Comissão de Leite da Federação da Agricultura por 9 anos. Primeira coisa que eu falei na primeira reunião, a gente era ousado, né? Hoje a gente fica mais sossegado. Aqui eu não aceito falar mal de produção de leite. Quem for falar mal, por favor, não entra nessa sala. Para caçar outro canto. O cara vem com o boné debaixo do braço falando que a coisa é ruim. Onde é que eu vou arrumar dinheiro emprestado? Qual que é a lógica disso? Antes era uma estratégia, né? O cara escondia que estava ganhando dinheiro para o vizinho não copiar. Mas Daniel, eu vejo até uma dificuldade que a gente tem, e até de conseguir dinheiro, a gente tem dificuldade, porque a vida inteira reclama na produção de leite. Mas, no entanto, o cara produziu leite 50 anos, comprou terra, formou os filhos. Como é que leite é ruim? Pode estar ruim agora, com dificuldade. Assim como um monte de outra atividade, isso é mercado. Quem comanda na gente é quem paga a conta, é o consumidor. Então, eu vejo, é um discurso ruim para a atividade de leite, esse falar que a atividade é ruim, mas eu devolvo a pergunta do produtor na hora. Está muito ruim. Quantas vacas o senhor tem na sua fazenda? Umas 15. Não sabe nem quantas vacas tem. Quantas vacas está dando leite e quantas vacas está prenha? Fiz 3 perguntas e não consigo responder nenhuma. Como é que vai reclamar no preço do leite? Se ele não tem a gerência do negócio dentro da propriedade. E, mais uma vez, vocês realmente me fez... esse cara fez aprender Excel com 2 horas. Isso me ajudou muito em termos de planilha e de anotação. E falta muito essa parte financeira dentro da propriedade. O dia que a gente fizer esse ajuste, o produtor fizer esse ajuste, o técnico trabalhar em cima disso, ele vai ver que a atividade de leite não é ruim, e tem momentos durante o ano que é muito ruim, mas ao que fecha o ano, ele fecha no azul. E tem alguns mistérios por trás, que a hora que ela aperta, sobra um bezerrinho, uma vaca, para poder cobrir o custo, e acaba acertando esse negócio todo. Então, eu não gosto do que fala da produção de leite,
A não ser que o cara seja craque no negócio, tem 50 anos que ele tá, e realmente está falando com autoridade. Aí eu fico calado, mas se a turma nova que chega e fala que o leite é ruim, mas quanto tempo você vai tem um ano, mas você sabe que é ruim. Quando você é muito bom de serviço, a sua novilha vai parir com 3 anos. Quando o cara é craque, vai parir com 2, mas a média é com 4 anos que começa a parir. Então a atividade é lenta. E você não consegue medir em um ano só. Tá? Eu vejo por esse lado, Daniel. Eu acho que se você quer entrar no mercado financeiro, quem quer trabalhar com algum recurso de pegar dinheiro, não fala mal da atividade, não. O cara da sorte pode estar levando prejuízo. Ele fala que é a melhor coisa do mundo. É verdade. Então é por aí. Beleza. Caio, considerações finais? Pois olha, queria agradecer principalmente a experiência do Antônio aqui que ele colocou pra gente. Pode ter certeza que eu, como técnico, aprendi muito com o que o senhor falou aqui. E é bom pra gente abrir um pouco os olhos e aonde a gente quer chegar e ouvir mais o produtor. Como o senhor falou, o veterinário hoje ele tem que ser padre, tudo um pouco, principalmente bombeiro, porque ele precisa apagar muito fogo, né? Então agradeço muito a presença do senhor. Eu, como telespectador também, aprendi muito aqui. E estamos engatinhando aí, um dia a gente chega lá. É isso, doutor Antônio. Doutor Antônio, muito obrigado por estar aqui. Eu fico lisonjeado com ter participado com vocês, mas vamos chegar lá. Mas beleza, Antônio, olha, de verdade, muito obrigado por estar aqui com a gente. Prepara para vir de novo em breve. Vamos ver se a gente consegue no próximo ano, depois de eu pedir toda semana, a gente consegue marcar uma agendinha para conseguir fazer isso, porque o homem vive, ele fala isso, né? Que se ele não vê uma vaca no dia, ele começa a dar até tremedeira de abstenção. Então esse é um negócio complicado. Então assim, muito obrigado por ter falado isso tudo aqui com a gente, um pouco da sua experiência. E de verdade, eu te agradeço muito aí por ter me formado um profissional de campo, porque de fato a maioria das coisas que eu aprendi foi com você. As boas e as ruins é aquela que a gente nunca vai contar para ninguém. Sendo assim, sinta-se brindado do lado de lá. Muito obrigado. E para você que está escutando a gente, o nosso assistente, segunda-feira que vem, às 7 horas da noite, tem mais um episódio do Mamíferos Podcast para você. Até mais.